Boa noite. Meu nome é Juliana Andrade. Atualmente sou moradora de Moema, um bairro da capital paulista, mas durante toda a minha infância e juventude morei na cidade natal dos meus pais, no interior da Bahia, chamada Jussiape. Até que no ano de 92 meus pais mudaram para a Conquista e de lá vim embora para São Paulo e resido aqui desde então. A experiência que vou relatar aconteceu no ano de 1990 e afetou toda a minha família. Inclusive, esse foi um dos motivos que nos levou a nos mudar para a Conquista. Eu tinha 13 anos na época. Meu pai trabalhava como pedreiro. Minha mãe trabalhava fazendo faxina em algumas casas. E assim a gente seguia, tendo uma vida razoável. Não éramos ricos, mas não passávamos fome. Porém, não tínhamos casa própria e quando estávamos nos acostumando com uma casa, o dono pedia e a gente era obrigada a se mudar para outra. Com muito esforço, meu pai conseguiu comprar uma casa para nossa família. Mas nem eu, nem meus irmãos não gostamos muito, pois a casa ficava fora da cidade, na estrada que dava para Mucugê. A casa ficava distante alguns quilômetros da cidade, mas o bom era que estava dentro de um terreno bem grande e podíamos plantar e até criar alguns animais e aos poucos nós fomos nos acostumando. O que no começo parecia ser muito bom, aos poucos foi se transformando em um verdadeiro pesadelo, pois o que não sabíamos era que aquela casa era assombrada. E por isso, nossa vida virou às avessas. A casa que meu pai comprou pertencia a uma família cujo chefe fazia feitiços e por isso a casa servia a esse propósito. Porém, o terreno e a casa em si pertencia à sogra dele, que já era bem idosa e acabou por falecer. Após o falecimento da sogra, o homem e a esposa acabaram se separando. Algumas pessoas foram embora para Mucugê e os herdeiros dividiram o terreno em alguns lotes e o meu pai comprou justamente a parte que ficava a casa. Assim que nos mudamos, descobrimos que havia um quartinho no fundo da casa cheio de imagens. Então, a primeira coisa que meu pai fez foi abrir um buraco e jogar aquelas coisas lá dentro. Tanto as imagens quanto o altar no que elas ficavam guardadas. Uns 6 meses depois que já estávamos morando na casa, eu passei a acordar ouvindo passos em volta da casa e vozes meio que sussurrando. Eu falei com meus pais, mas eles pensavam que fosse eu imaginando coisas. Porém, com o tempo, a minha irmã mais nova, que dividia o quarto comigo, também começou a ouvir os barulhos nas madrugadas. Como eu já esperava, meus pais continuavam sem acreditar. Porém, teve uma noite que estava fazendo muito frio. O meu pai fez uma fogueira no terreiro e colocamos algumas cadeiras em volta e ficamos ali sentados. Meu irmão Antoniel, que na época tinha 10 anos, pegou um pouco de sal e fez uma brincadeira sem saber que haveria consequências. Pois, no mesmo momento que ele jogou um punhado de sal na fogueira, o fogo subiu e tomou a forma de uma pessoa alta, magra e com um tipo de capuz na cabeça. Aquilo foi assustador. Eu comecei a chorar, mas meus pais disseram que foi apenas o vento que mudou aquela forma e que não era nada demais. No fundo, ele também ficou apavorado, mas preferiu nos acalmar. A partir daquele dia, nós não tivemos mais paz naquela casa. Eu, minha irmã e meu irmão estudávamos no período da manhã e por isso acordávamos bem cedo para ir com nosso pai para a escola. E lá mesmo ele ficava trabalhando na construção e reforma de casas. No dia seguinte ao fenômeno da fogueira, quando voltávamos da escola no horário do almoço,
ouvimos uma voz chamando por nós na casa de uma vizinha que ficava a cerca de 200 metros de nossa casa. Quando meu pai parou o Corcel 2 que ele tinha, viu que era minha mãe nos chamando. E quando entramos na casa, ela nos disse que logo após sairmos, ela ouviu uma voz chamando por ela. Então, ela olhou na porta da frente e não tinha ninguém. Porém, ela percebeu que a voz veio do quintal da casa. Ela saiu para ver quem era e parecia ser um menino, menor que meu irmão. Na hora ela se assustou, mas depois perguntou o que ele queria. Então, o menino não disse nada, apenas ficou olhando como se quisesse fazer algum mal e em seguida desapareceu como se fosse fumaça. Ela correu e se trancou dentro da casa, mas de repente começou a ouvir barulhos na cozinha, como se alguém estivesse batendo nas panelas com uma colher, e por isso ela saiu correndo e foi para a casa da nossa vizinha. Nossa vizinha tinha feito muita comida, então aproveitamos e almoçamos por lá mesmo, mas depois fomos até nossa casa. E chegando lá, tudo estava arrumado, só a porta da casa que estava aberta, mas não havia nada fora do lugar. Meu pai voltou para a cidade e nós ficamos só com minha mãe, ajudando nas tarefas de casa. E a tarde foi acabando até o sol se pôr e o meu pai chegar do serviço. Naquela noite, jantamos cedo e por volta de umas 8 horas, começamos a nos preparar para dormir. A casa tinha 3 quartos. Meu irmão dormia sozinho no quarto dele. E por volta de umas 10 horas, ele começou a gritar, dizendo que tinha um par de olhos de fogo na parede do quarto. Foi aquele desespero. Ele não conseguia acalmar. E por isso, meu pai pegou os colchões, de minha irmã e do meu irmão, e colocou tudo no quarto dele para que dormíssemos todos juntos. Pouco tempo depois que meu irmão tinha se acalmado e nós nos deitamos para tentar dormir, começou uma barulheira vindo da cozinha da casa. Parecia que estavam destruindo tudo. O som era como se estivessem amassando todas as nossas panelas, pratos e copos. A minha mãe começou a rezar e pedir a Deus que nos livrasse daquelas coisas. Depois de alguns minutos, tudo ficou em silêncio. Então, o meu pai levantou e foi até a cozinha e, para surpresa dele, ao chegar, encontrou tudo como minha mãe havia deixado. Nenhum copo estava fora do lugar. Foi como se tudo aquilo que ouvimos não tivesse passado de nossa imaginação. Ele voltou para o quarto e falou com a gente que estava tudo bem, que as coisas já tinham ido embora e que poderíamos voltar a dormir. Só que isso era quase impossível de acontecer, pois sabíamos que naquela casa havia algo muito sombrio, só esperando a gente dormir para atacar novamente. Eu fiquei deitada olhando para a porta do quarto. Aos poucos, meus pais e irmãos foram vencidos pelo cansaço. Mas eu permanecia acordada. Então, ouvi passos vindo em direção à porta do quarto. Meu coração gelou, paralisei de medo e nem consegui gritar. Era como se eu estivesse anestesiada. De repente, a porta do quarto pareceu pegar fogo. Então, a criatura que tinha se formado na fogueira passou por ela e foi se aproximando da cama onde os meus pais dormiam. Foi Deus que me ajudou, pois eu consegui dar um grito bem alto que todos acordaram. E nessa hora, a criatura fez como se fosse um rodopio no ar e desapareceu. Porém, foi o suficiente para que meu pai e minha mãe também enxergassem aquele ser. Eu não consegui ver como era seu rosto, pois ele usava um capuz o tempo todo. Mesmo sem ver, foi aterrorizante, e naquela noite ninguém mais dormiu até que o sol nascesse. No outro dia, meu pai alugou uma casa na cidade e na parte da tarde, um caminhão de um amigo dele veio buscar nossa mudança e não passamos mais nenhuma noite naquele lugar.
como era perto, todo dia, ao final da tarde, meu pai ia até a casa para dar comida a algumas galinhas que criávamos. Mas, pouco tempo depois, as galinhas adoeceram e não ficou uma para contar a história. No final daquele ano, meu pai vendeu a casa e nós nos mudamos para a Conquista. Mas antes de vender, ele falou tudo o que aconteceu. Porém, a pessoa falou que não tinha medo. E hoje em dia, nem sei mais se a casa ainda existe. Mas de qualquer maneira, eu quero a distância. Boa noite.